Agora que a gente entendeu qual é o papel, o que é uma enzima, que a enzima ela faz a catálise das reações químicas dentro da célula, ou seja, elas aumentam a velocidade das reações químicas por meio da redução da energia livre de ativação das reações enzimáticas. A gente vai ver isso melhor no segundo vídeo. E a gente viu que as enzimas são classificadas primeiro em razão do seu nome, né, tendo uma nomenclatura, tendo um nome composto, é um binômio, né, que o primeiro parte do nome indica o substrato e a segunda parte do nome indica a ação que essa enzima está fazendo. E que essas enzimas são classificadas em 6 grupos, né, e essa classificação se dá pelo tipo de reação que ela está catalisando. A gente vai ver agora qual é a estrutura de uma enzima, tá? É interessante saber essa estrutura da enzima para depois poder diferenciar os tipos de reações cinéticas que ocorrem com essa enzima, tá? Então, vamos prestar atenção então agora nessa estrutura dessas enzimas. Bom, uma enzima, e aqui eu estou usando como exemplo uma enzima de proteína, tá bom? Uma enzima ela é formada por uma parte proteica, né? Aqui está errado, aqui é proteica, tá, pessoal? Desconsiderem esse não aqui, que eu fui copiando e colando as caixinhas e acabei esquecendo de tirar o não. Aqui é uma estrutura proteica, tá? Só que ela está inativa, tá bom? Ela não está tendo a sua função de catálise. Essa estrutura aqui é chamada de apoenzima. É uma porção da enzima que é chamada de apoenzima. Por que é apoenzima? Porque ela não tem a sua função enzimática, ela não está ativa, tá? Para essa enzima estar ativa, ela tem que estar ligada a um grupo prosteico. Então, a segunda parte da enzima, aqui vamos colocar primeira parte. Aqui a segunda parte. Acho que fica mais fácil de entender. A segunda parte da enzima é um grupo chamado grupo prosteico. O que é o grupo prosteico? É uma molécula orgânica ou inorgânica que vai estar ligada à enzima. E é ela que dá a ativação da enzima. É ela que permite que a enzima funcione. Tá bom? Esse grupo prosteico aqui, ele pode ser uma coenzima ou pode ser um cofator. Coenzima quando eu falo de moléculas orgânicas e cofator quando eu falo de moléculas inorgânicas. Vamos dar uma olhada nisso. Aqui eu tenho uma tabelinha com o nome de algumas vitaminas. Olha que legal. Sabe aqueles grupos vitamínicos que a gente tem que tomar para ficar com a saúde melhor? Ou as vitaminas que a gente ingere nos alimentos, que a gente tem que comer alimentos ricos em vitaminas? Essas vitaminas elas vão ter função na célula como um cofator enzimático, tá? Ela vai ser uma coenzima, desculpa, não vai ser um cofator, às vezes eu confundo. Ela vai ser uma coenzima, ou seja, uma molécula orgânica que vai ativar uma determinada enzima. Então, se eu não tiver vitaminas na minha alimentação ou no mosto no qual eu vou estar fermentando, não vai ter ativação de enzimas. Então, aquela reação enzimática que deveria ter sido catalisada, ela não vai ocorrer ou vai ocorrer de forma ineficiente. Então, pode gerar problemas para a célula no futuro. Dependendo da reação química, ela pode até inviabilizar o crescimento e a divisão das células e a população de leveduras pode acabar morrendo, né? Ou diminuindo sua população, tá? Então, essas vitaminas que a gente coloca no meio, elas vão ser coenzimas que vão atuar no funcionamento, vão ativar a enzima permitindo que ela funcione, tá bom? O segundo grupo são grupos que são chamados de cofatores, tá? Esses cofatores, eles são moléculas inorgânicas, então eles são os nutrientes. Muitos nutrientes que a gente tem na nossa alimentação ou que uma levedura vai ter que ter no seu mosto para se desenvolver, bem como uma planta também tem que ter no solo para que esses nutrientes estejam disponíveis e a planta consiga crescer e ter
os cofatores para a atividade das enzimas, muitos desses nutrientes então vão ter essa função de ativar as enzimas. Exemplo disso, o zinco, o níquel, o molibdênio, o manganês, o ferro, o enxofre e o magnésio. São exemplos de nutrientes que devem estar presentes no solo, devem estar presentes no mosto, onde a gente vai fazer a fermentação, e que esses nutrientes eles vão ter uma função de ativar essas enzimas também, tá? Então, a nossa enzima ela vai ter que ter uma estrutura de uma apoenzima, que é o grupo formado por proteínas, a porção formada por proteínas, um grupo prosteico, que é um grupo que não é formado por proteínas, é uma molécula orgânica, no caso das vitaminas, ou uma molécula inorgânica, no caso dos nutrientes, tá? Que esse grupo prosteico vai ter a função de ativar a enzima. Então, quando eu tenho a ligação do grupo prosteico junto com a enzima, isso aqui se chama de holoenzima, tá? E que a minha enzima vai estar ativa. Além dessa estrutura da holoenzima e do grupo prosteico, a enzima também possui um local que é chamado de sítio ativo. Quando a gente fala em sítio, a gente se refere a local, lugar. Então, é um sítio, é um local no qual ele vai estar ativo. Para quê? Para que uma molécula, que vai ser o substrato dessa enzima, possa ser transformado em produto. Então, o sítio ativo é um local que ele vai ter uma determinada conformação, e quando eu falo conformação vai ser um determinado espaço, né, uma determinada forma, que vai permitir com que esse substrato se encaixe, né? Sempre se falou no princípio da chave fechadura. Ó, chave fechadura, tá? Por quê? Porque é como se fosse uma fechadura de um cadeado. Existe uma chave específica para um determinado cadeado, para uma determinada fechadura, porque essa chave tem uma forma, e essa forma é específica para aquela forma daquela fechadura, tá? Hoje se sabe que não funciona bem assim, tem esse sítio não necessariamente tem que ter a mesma conformidade, mas esse princípio ainda se segue, que é o princípio da chave fechadura, tá? Além dessa estrutura da holoenzima, da formação da holoenzima, do sítio ativo e do substrato, o local em que o substrato vai se ligar, algumas enzimas elas têm um terceiro sítio, né? Ela tem um outro sítio chamado de sítio alostérico. Tá bom? A gente vai ver isso depois quando for falar das enzimas alostéricas. No terceiro vídeo, quando a gente vai falar sobre regulação enzimática. Mas o sítio alostérico é um local no qual alguma molécula orgânica vai se ligar, e essa molécula tem como nome de efetor. Então, um efetor é uma molécula orgânica que vai se ligar nesse sítio alostérico. E essas enzimas que têm esse sítio alostérico são chamadas de enzimas alostéricas. Tá? Enzima alostérica ou enzimas alostéricas. Tá bom? Então, revisando então a estrutura de uma enzima ela vai ter duas partes. Uma parte chamada de apoenzima, a segunda parte chamada de grupo prosteico. Esse grupo prosteico vai se ligar à apoenzima formando a holoenzima. Essa ligação vai permitir que exista uma conformação, uma forma específica, no qual um substrato vai se ligar ali. Então vai ter uma especificidade entre a holoenzima e o substrato. Então só um substrato específico vai se ligar naquele local. Esse local é chamado de sítio ativo, tá bom?
Os grupos prosteicos, eles podem ser uma coenzima, quando a gente está falando de uma molécula orgânica, por exemplo, as vitaminas, ou um cofator, tá? Que é uma molécula inorgânica, que é o exemplo de alguns nutrientes, tá bom? E algumas enzimas elas vão possuir um terceiro local, né, um outro local, chamado de sítio alostérico, tá? Então, esse sítio alostérico é o local onde uma molécula orgânica vai se ligar e essa molécula orgânica tem como nome efetor, tá bom? Ainda a gente vai ver no terceiro vídeo que esses efetores eles podem inibir ou ativar o funcionamento da enzima também.